Fala galera aí do terceiro ano, tudo bem, gente? Vamos continuar aí os nossos estudos de história. A gente vai prosseguir aí no regime militar e a gente vai falar hoje sobre o governo de João Figueiredo. Tá aí na página 61 e 62. Vamos ficar bem atentos que a gente já está finalizando aqui o período do regime militar, tá, gente? Então vamos lá, página 61 e 62, governo de João Figueiredo. Vamos lá, hein? Então a gente vai falar sobre o governo de João Figueiredo. O João Figueiredo ele vai governar o Brasil de 1979 até 1985, né? Um período aí que, principalmente em 1985, é um período muito importante da história do país, que a gente vai estar vendo aí daqui a pouquinho. Esse período desse governo do João Figueiredo foi marcado pela falência do regime militar, gente, porque mostrou que o regime militar ele não consegue governar de maneira democrática. E isso vai mostrar ainda mais a ineficiência desse regime militar e vai acabar de vez. Vai entrar em falência esse regime militar que durou por muito tempo. E aí a gente vai conseguir perceber também que o Plano Nacional para democratizar o país vai fracassar. Como é que você vai democratizar um país utilizando um regime militar em que a violência era o principal instrumento de governo? Não tem como. Aí depois vai vir a segunda crise do petróleo em 1980 e isso vai colocar o país em uma situação economicamente pior. Então a gente vai ter um segundo problema aí, né, um embargo aí novamente aí do petróleo em 1980 e isso vai deixar o país em uma condição muito precária economicamente. E aí aquele milagre econômico que nós chegamos até ver, né, nos governos anteriores, nós não vamos ver mais. Então vai ser um período muito difícil. E aí nós vamos perceber que no governo de João Figueiredo vai se começar a se pensar alguns detalhes, né? Essa transição aí, porque o regime militar vai começar a acabar, então foi pensado algumas coisas. O governo ele vai autorizar a anistia. O que é isso, anistia? A anistia, o governo vai começar a libertar os presos políticos que foram presos na época, né, do regime militar e vai exigir o retorno dos exilados. Então a gente tem exemplos aí de Caetano Veloso, Gilberto Gil, que foram exilados, eles foram expulsos do país e por conta da anistia eles poderiam voltar para o Brasil. E essa anistia, gente, vai garantir o seguinte, olha a grande polêmica aí da anistia. Torturadores e assassinos do regime militar foram perdoados por matarem e torturarem muita gente. Olha o que essa anistia concedeu. A anistia concedeu, né, perdão para torturadores e assassinos do período militar. E aí o governo de João Figueiredo ele vai criar uma estratégia para tirar o poder da oposição, que ele vai implementar aí o pluripartidarismo. Então, a gente vai perceber que o governo vai autorizar que os partidos políticos possam aparecer. Então, né? Então, nós teremos vários partidos políticos aí surgindo, tá? Então, pluripartidarismo, ideia de enfraquecer a oposição. Então, aí nós temos alguns exemplos, né, de como que isso vai acontecer. Então, aí, ó, a antiga Arena se tornou o PDS, tá? A antiga Arena era um partido político que existia há algum tempo, durante o período do regime, antes do regime militar, tá? O MDB se tornou o PMDB, então só vai mudar um pouquinho da sigla aí, e aí vai surgir outros partidos. Olha só como vai aumentar os partidos aí, ó. PT, PTB, PP, PDT, vão surgir também para compor, né, essas grandes oportunidades aí para se lançarem políticos dentro desses partidos, tá? E aí vem o plano econômico do Delfim Neto, que é o ministro do planejamento do período do João Figueiredo. Ele vai criar, o que ele vai criar? Ele vai criar o Plano Nacional de Desenvolvimento, o terceiro, porque o segundo fracassou e esse é o terceiro. Quais são essas metas? Promover o crescimento econômico, controlar a dívida externa do país, que a dívida externa do país estava muito grande,
estava enorme. Combater a inflação, desenvolver novas fontes de energia para o país, porque o país estava com um problema sério de dívida externa, a inflação só aumentava, né? O país não tinha outra fonte de energia que pudesse ali tirar um certo proveito economicamente falando, e o Brasil passava por condições complicadas, porque o petróleo estava numa situação difícil, o Brasil não tinha dinheiro para comprar o petróleo. E aí o governo começa a criar uma solução que é utilizar o pró-álcool, tá? O que seria o pró-álcool? Ele faz parte, né, dentro dessa política aí para conseguir viabilizar a produção de álcool no país. Então, por conta disso, o governo teve que limitar o acesso das pessoas diante dos combustíveis. Ele criou o pró-álcool, né, que é um tipo de uma fonte de combustível brasileira, tá, gente? Só que ele teve que limitar também o acesso das pessoas, porque senão esse combustível ia faltar no país. Então eles tiveram que criar uma estratégia para conceder o combustível para as pessoas, mas não conceder 100% dela, porque o país também precisava, porque o país não tinha petróleo, né? Se tivesse petróleo, poderia conceder uma quantidade maior de pró-álcool aí para as pessoas, mas diante da condição econômica não teve condições. Então, o governo começou até a restringir a quantidade de álcool que poderia ser fornecido no país. E o Plano Nacional de Desenvolvimento 3, criado por Delfim Neto, vai fracassar. Então, o pró-álcool que vai, pelo menos, salvar o país um pouco aí. E aí vai começar o movimento das diretas já, porque a gente viu aí que no início do regime militar, né, por conta dos atos inconstitucionais, institucionais, quer dizer, eles começaram a limitar, né? Então as eleições passaram a ser indiretas. Então as escolhas eram dos grandes chefes aí, ou então do presidente, para que uma pessoa pudesse tomar conta de um estado, de uma cidade. Então isso começou, as eleições indiretas tomaram conta do país. E aí as diretas já, os políticos vão convocar a população para sair às ruas, para pedir com que a população possa escolher os seus representantes. Então, que as eleições passassem a ser diretas, tá? Então, os políticos pedem à população para que saiam de casa e protestem, querendo que as eleições sejam diretas. Então, essa maior reivindicação aí das pessoas até então, aí nós podemos ver, tá? As pessoas saindo às ruas e pedindo, exigindo a mudança na Constituição. E aí o Exército ele vai tentar ainda dar o último golpe para acabar com essa ideia de fazer as eleições diretas. Olha só o que vai acontecer. Em abril de 81 vai ocorrer uma tentativa de atentado à bomba em um show em prol pelas diretas já, lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Militares tentaram colocar uma bomba no meio do público do local lotado. Mas olha só o que aconteceu. A bomba ela vai explodir no meio do caminho. Eles não conseguem implantar a bomba no local que eles queriam. Na hora do transporte da bomba, a bomba acionou. A bomba matou um e feriu o outro, né? Então eram aí dois conspiradores que tentavam tirar essa ideia de diretas já, só que um morreu e o outro saiu ileso. E esta foi a última tentativa do Exército de tomar o poder. Então, essa última tentativa de tirar, do Exército voltar ao poder aí foi através desse atentado e que não deu certo, tá? Então aí para fixar essa parte, vocês vão estar fazendo aí, fazer as questões 5 a 12, tá? As questões 5 a 12, eles estão na página 61 a 64, tá bom, gente? Mandem pela plataforma o gabarito de vocês dessas questões aí, questões 5 a 12, e vai ter uma perguntinha lá para vocês comentarem na postagem do Senec Digital. Tá bom, gente? Qualquer dúvida que tiverem, pode entrar em contato comigo, tá? Muito obrigado, que Deus ilumine vocês.